podcast, de modo geral. Olá, vocês do futuro. Está começando mais um podcast de modo geral, edição 65, bloco geral, em que fazemos um levantamento do mês passado. Como nós temos um atraso na edição, vamos considerar aí o que seria possivelmente o mês de julho e metade do mês de agosto. Hoje, além de Semaiá, Mauro e Fausto Fawcett, temos a presença iluminada da jornalista Kátia Borges, que acompanha a cultura, acompanha a vida brasileira, acompanha a literatura, um olhar sempre muito atento ao que é produzido no Brasil. Então, como é tradição do bloco geral, vamos começar pela crônica de Fausto Fawcett. Salve, turma! Vou começar aqui por uma atitude, uma tentativa de tentar dissolver, digamos assim, o meu ego, que é composto principalmente de... O ego e a minha consciência vive habitado pelas totais tendências assim, pessimistas e alucinadas em relação a tudo, né? Então, eu resolvi tentar dar uma dissolvida nisso, simplesmente não, vamos tentar falar de alguma coisa extremamente cotidiana, no dia a dia, mas acontece que mesmo dando uma caminhada, mesmo saindo, ou simplesmente dando uma geral em casa, toda hora, ou você na rua olha para um papel de bala jogado, você vê um certo desamparo naquele papel de bala. Mesmo quando você está indo do banheiro para a janela, você olha um grão de poeira e vê um certo desespero naquele grão de poeira, um grão de poeira se mostrando desesperado em um papel de bala desamparado. Então, parei de querer dissolver o meu ego, apesar de ele acontecer dessa forma o tempo todo. E nesse ínterim, obviamente, eu esbarrei com uma reportagem maravilhosa, e aí depois eu faço o cerco em relação a essa reportagem, o cerco dos fatos, né, que vão dos pleonasmos, das redundâncias da CPI, até o drama de refugiados afegãos, que são refugiados agora, fazem companhia a todos os náufragos existenciais e sociais que nós sabemos, né? Então, julho e o começo de agosto continuam nos colocando no fio da navalha e dando checkmate nas nossas intenções de chegarmos a algum imagine all the people, né? Digamos assim, que existe no coração de muita gente. Mas me deparei com uma reportagem sobre uma exposição de Van Gogh, fora daqui, na Europa, eu acho. Enfim, era uma imersão na obra dele, enfim, essa digitalização, essa videogamização, fliperamização, que já faz parte da nossa cultura, quer dizer, do nosso cotidiano contemporâneo, e as pessoas atraídas via essa digitalização para, enfim, cultura em geral, vários aspectos. E aí, obviamente, complementei enfim, vendo, fiquei fascinado, muito a fim de estar ali, afinal de contas, é alguém, né, que, enfim, passado de louco, etc., mas o que importa é que via outras realidades, via desdobramentos da realidade a partir da sua utilização de cores, enfim, do seu olhar. E uma coisa que, obviamente, eu prezo, acho que todos prezam, que é tentar lidar com alguma coisa mais do que essa porcaria que é, digamos, a mediocridade da nossa vida. Então, aquilo ali foi um bálsamo. Eu não estava conseguindo, atormentado, mas ali, por alguns momentos, eu consegui, vendo aquela exposição e tudo aquilo, ter um certo sentimento, não de esperança, porque, para mim, esperança é aquele sentimento I-99 que já perdeu sua característica, né? Esperança com E maiúsculo, não consigo, porque não dá. Já deu ruim. Claro que a gente, como bons sísifos, a gente vai empurrando a pedra eternamente, enfim, de vários pontos. Então, tentei, e eu acho que todos estão tentando, vai lá, de repente pega, não é exatamente o que eu queria, mas pega lá o disco da Marisa Monte, que é apresentado como um bálsamo também, vamos dar um alívio, vamos isso, vamos aquilo, mas eu acho difícil, né? Dali 2 minutinhos, as fúrias estão ali vindo de todos os lados. É só para
né? Essa é uma crônica sobre um oásis insolente que dura apenas 2 minutos e que a gente tenta, ou pelo Van Gogh, ou pelo papel de bala, coitado, desolado no meio da rua, ou um grão de poeira desesperado, que eu acho que é a mais completa tradução da gente. O resto, meu chapa, é o que eu já falei. CPI, nova cepa. Estou no Rio de Janeiro, onde um secretário de um órgão de administração de presídio bate um longo papo com os traficantes, Marcinho BP, etc., dizendo que eles são necessários para manter a ordem no Rio, né? O que acaba sendo até coerente. Afinal de contas, estamos em Gotham City, né? Que não é uma cidade gótica nem escura, como em São Paulo gostam de dizer, né? O centro, chamam de Gotham City e tal, mas a Gotham City ensolarada e desconcertante é aqui, né? Mesmo porque o início das milícias tinha como símbolo o símbolo do Batman, né? Então a gente continua na montanha-russa e na roleta russa do dia a dia, tentando criar alguns oásis insolentes. Valeu, gente. Vamos nessa. Seja bem-vinda essa manhã. Obrigada, querido. Um prazer estar aqui mais uma vez, Paulo. Um salve para todos vocês também, que estão aí do outro lado. E eu não sei, gente, eu fiquei assim, levei uma cota para entender o que destacar, porque assim, né? Tá de fato um bombardeio, né? Não só o Brasil como o mundo. Mas eu acho que não dá para a gente passar ileso pelos blindados de Bolsonaro, né? Naquela votação que se falou tanto no nome de Deus mais uma vez em relação ao voto impresso. E aí, na semana passada, eu entrevistei Magali Cunha, que é uma pensadora muito importante, brasileira, evangélica, que tem estudado muito sobre o fundamentalismo, e eu fiz uma entrevista com ela exatamente sobre como definir o conservadorismo brasileiro, o extremo conservadorismo, o fundamentalismo, quais que são as diferenças entre tudo isso. E aí eu lembro dos blindados de Bolsonaro, eu lembro de tanto que a gente tem escutado falar o nome de Deus cada vez mais frequentemente dentro do Congresso, né, dentro de todas as nossas instâncias de poder, e aí vem o Talibã e toma conta do rolê, aí a discussão do fundamentalismo se eleva a uma outra potência, aí a gente já se confunde que a gente também tem vivido, entendeu, sobre o fundamentalismo numa outra ótica, e aí os Estados Unidos sai de lá, e aí o tipo, cai a casinha do Biden, porque a culpa é do Biden, que saiu muito errado, e a culpa é do Bolsonaro, que se ajoelha para os Estados Unidos, e eu fico pensando, caraca, né? Como é difícil entender o Brasil e o mundo quando a gente está todo mundo na merda. Eu acho que eu vou começar dizendo que está todo mundo numa merda tão grande, o que mais me angustia é que está muito difícil entender onde é que essa merda começou e para onde a gente está indo a partir de hoje. Mauro Damer. Eu acho que está tudo se desmanchando, né? O fim do império, da era do império americano, da paz americana, e a partir dali, tudo que está embaixo e que foi construído no pós-guerra, ele está ruindo, né? Então, assim, o sentido da ordem, a ideia da justiça, a ideia da democracia, né? Está tudo meio desmanchando. E eu não sei se a gente chegou a comentar, o último foi antes da queima do Borba Gato lá, eu não me lembro, mas o que me chama mais atenção tudo, e eu não sei se isso é negativo, eu acho até positivo, é assim, quando queimou o Borba Gato, algumas pessoas logo, não, mas até da esquerda, principalmente, não, isso daí não é uma estratégia boa, porque não sei o que e tal. E aí encerra esse ciclo de loucuras agora com o Talibã, com uns malucos também de intelectuais de esquerda, dizendo assim, não, o Talibã é legal, é uma derrota do imperialismo, né? Porra, o Talibã foi criado pela CIA para combater os soviéticos. O Trump prometeu sair, são 20 anos de uma espécie de conivência e patrocínio, né, americano na história e tal. E treinamento, né? Treinamento, tudo, cara. E daí aí acaba e os caras têm a manha de dizer assim, não, mas isso daí não é bem assim, é bom para o imperialismo. Não, é uma vitória do imperialismo. O imperialismo quer isso, quer um bando de louco, quer milicianos. O imperialismo quer Guantánamo, quer Talibã, e aí tem uns caras de esquerda que dizem assim, não, isso é importante, porque... Aí diz assim, a melhor coisa que pode acontecer é desmanchar toda essa porra mesmo, velho. Cai Talibã, cai todo mundo. Assim, a justiça
Que assim, aí os senadores que vão lá e reclamam do Bolsonaro, vão lá e dão um habeas corpus para um pilantra, cara, um ladrão ir para uma CPI e na cara de pau dizer assim, eu não vou me falar para não me comprometer. Ou seja, prova que a justiça, aquela mesma justiça que manteve o Galo preso, que manteve o Lula preso, que manteve o Moro no cargo, é a mesma justiça que dá um habeas corpus para o cara. Né? Depois vão querer aí, claro, o Bolsonaro vai lá e vai dizer assim, vamos inchar uns ministros. Aí os ministros vão querer ajuda daquele Senado ali, cara, entendeu? Então a gente está mais fodido do que a gente imagina, porém, eu acho que é o fim de uma era, é o fim da era americana, do dólar, é o fim de tudo. Essa semana eu vi teve nos Estados Unidos, teve uma ação, uma hashtag, que era assim, 1971, what the fuck happened? Em 1971. E em 1971, Nixon declarou que o dólar não tinha paridade com o ouro. E a partir dali começou uma tragédia no mundo, porque se não tem a paridade com o ouro, quem tem dólar não tem nada, tem um pedaço de papel que não vale porra nenhuma. E, por outro lado, um monte de empresário foi especular com esse papel. Então, a economia cresceu desde 1971, acumularam-se riquezas que não valem nada. E, pior, essa riqueza não é compartilhada com ninguém, com nenhum povo, com nenhum de nós. Né? Então, eu acho que tudo isso daí tem um pouco uma relação com esse fim do império. O Brasil, que se construiu nessa Pax depois dos anos 50, estava lá querendo ser liquidado Capanema abertamente, prédio lá, por um cara que não tem a mínima condição de gerir nada, cara, que foi eleito, que junto com o Bolsonaro foi posto num cargo para destruir o Brasil. E o cara vendeu a Embratel, vendeu a Embraer, vendeu a Petrobras, a Eletrobras, vendeu o Capanema, e ele fala isso rindo, cara, um escárnio. Então, eu acho que desse nossa sensação, porque fuderam com a nossa vida, né, cara? Fuderam com a vida da minha geração e das próximas gerações, né? Então, é bom, eu acho, um pouco também a gente não ter esse narcisismo americano para nos amparar, entendeu? Esses caras, eles não dá mais, acabou essa era. Então, eu realmente também ando meio desesperado, porque eu não sei o que eu faço na minha vida, se eu vou morar no meio do mato ou se o que eu faço, entendeu? Assim, então, hoje eu fui na feira ali comprar uns legumes para voltar, fazer um almoço aqui com meu filho e tal. E são essas pequenas coisas que estão me deixando feliz, entendeu? Dar uma caminhada pelo meu bairro aqui, voltar e tal. Eu acho que é muito pouco para a nossa geração, para aquilo que a gente foi beneficiado por essa porra toda. E agora esses burocratas, esses loucos estão acabando com tudo e a gente vai pagar o preço, enfim. Mas eu acho que tem volta, entendeu? Eu acho que daqui a pouco isso aí tem a história não acabou, não acaba assim, né? Kátia Borges, minha cara, você fala de Salvador, uma das cidades que eu mais amo nesse país. E o que você nos conta? Seja bem-vinda. Boa tarde aí para todo mundo, né? As pessoas que estão aqui, as pessoas que estão ouvindo também. O que eu tenho pensado muito de tudo que a gente tem visto nos últimos 45 dias é o que nós vamos fazer com as imagens que nós temos visto, porque são imagens que, nossa, processam um horror que nunca imaginamos ver, né? E aliás, desde o início da pandemia, a gente vem processando uma série de imagens terríveis e imagens que dizem do nosso tempo, que são um testemunho do nosso tempo, né? E aí eu estou me lembrando mais especificamente da imagem do avião em Cabul, né? Aquelas mais de 600 pessoas tentando invadir o avião e se pendurando nas asas e caindo do céu, seres humanos caindo do céu, tentando escapar de um inferno, em pleno século XXI. E não só isso, também a situação do Haiti e outras imagens que a gente tem visto. A pandemia, né, foi fértil em imagens terríveis, não só imagens, né, mas também informações que nos trouxeram horror. Julho, né, desse ano, nós tivemos o maior pico da pandemia, né, de contaminação. Agora estamos enfrentando uma redução, mas uma redução tão insegura, né, dos índices, que a gente fica com medo de ter esperança. Acho que medo de ter esperança também, a gente fica com receio, aquela coisa, não vamos falar muito em ter esperança, para de repente não entrar areia na esperança da gente, né? Vamos sobrevivendo do jeito que dá, mas para onde é que vai aquela imagem, né? Fico pensando isso, porque por mais que a gente veja aquela imagem, tente descrever,
Aquela imagem, de alguma maneira, eu tenho a impressão de que ela entra na nossa cabeça, ela vai se alojar em algum ponto, e a gente não sabe que tipo de estrago vai fazer, que tipo de reação vai produzir na nossa mente, onde é que se aloja todo esse horror que a gente está testemunhando agora na nossa época, e que vem se acumulando, né, golpe após golpe, né, a gente vê coisas e mais coisas, e ouve notícias terríveis, e a gente tem que tocar a vida de todo jeito, acordar cedo, e escreve poesia. Algumas pessoas transformam em poesia, eu confesso que eu não consigo. E essa história do avião me chocou bastante. Tem outras imagens terríveis, igualmente terríveis, mas essa como um símbolo mesmo, né? De um símbolo da nossa época, de um retrocesso que se torna, que era talvez metafórico, a gente imaginava a partir de algumas ações, mas que cada vez se torna mais palpável, né? Visível, e eu penso que está tudo realmente caindo, as coisas estão caindo. Me lembro do final de Clube da Luta, né? Final de Clube da Luta, acho que a gente está bem assim, né? A gente está atrás daquela vidraça, vendo a cidade toda caindo. Eu considero, Kátia, a tua observação brilhante. Eu tenho pensado bastante nesse impacto retardado, nessa compreensão retardada que ainda nos assaltará. Não é o momento ainda, a gente não percebeu o que está acontecendo lá. Agora mesmo, eu fui num dos clubes mais de elite aqui do Brasil, onde meu irmão é coordenador de basquete, e eu até postei isso nas redes sociais, a equipe de natação treinando, e algumas poucas raias, né, para alguns sócios nadarem. Encontramos ali rapidamente 2 amigos da burguesia, enfim, falamos rapidamente, estavam saindo da piscina. A piscina é gigante, são muitas raias, são várias piscinas, na verdade. E eu fiquei pensando assim, né? Aqui em Porto Alegre está esse clima de a onda já passou na cabeça de muita gente. Fui aos médicos também, época de check-up, que ficam em bairros nobres aqui da cidade, e a tranquilidade das pessoas sem máscara, assim, é muito perturbador todo esse processo. E, ao mesmo tempo, vão se avolumando o número de pessoas conhecidas que dizem que descobrem, então, né, na sua disfuncionalidade orgânica, física, sequelas da Covid que contraíram o ano passado, o início desse ano, sabe? E os médicos todos dizendo, isso aqui foi Covid, né? O meu próprio médico, de muitos anos, clínico geral, ele me contou que a irmã dele faleceu há um mês por complicações da Covid que ela pegou em setembro do ano passado. Então, vê que foi um jogo de tratamento hospital e fragilizou ela organicamente de uma tal forma. Então, esses impactos nos adolescentes, nas crianças, no nosso psicológico, né? Nossa capacidade intelectiva, porque foram 2 anos de abalo sério, né? Isso tem uma consequência. E eu estava imaginando, eu estava falando com a minha agente literária, e ela me dizendo assim, poxa, eu mandei o Meu Mundo versus Marta para ela, e ela disse, poxa, estou super otimista, vocês me autorizam a tentar vender esse livro aqui na Europa. Essa coisa do totalitarismo é muito a pauta da programação de venda literária nos próximos meses. Ela ficou bem otimista com uma HQ distópica, né? Isso é bem triste, na verdade. Agora, nada mais distópico do que você ter diante dos seus olhos uma procuradora da República divulgar esse parecer em que ela flexibiliza o uso das máscaras. E você fica imaginando, o Ministério Público ele só existe para proteger a população. Por princípio, essa pessoa, essa senhora, deveria ser desligada imediatamente por ousar um parecer dessa forma. Então, eu imagino que o Brasil ele vai numa direção bastante arriscada, mas, ao mesmo tempo, bastante previsível de assunção da sua mediocridade intelectual, seu engajamento de construir uma nação justa. Eu arriscaria dizer, nessa análise que você faz, Mauro, que o Bolsonaro ele é muito conveniente para o Biden. E quando a esquerda diz Biden não quer o Bolsonaro, o sistema não quer o Bolsonaro, que a esquerda coloca isso de vez em quando, eu acho de uma ingenuidade. Cara, é o caos, eles querem o caos. Quando esse representante diplomático sai do Brasil dizendo estamos com o Bolsonaro, alguma coisa assim, isso é uma sinalização. Ok, o cara era indicação do Donald Trump, entendo.
reconheço. Mas o cara é uma voz. E eu imagino, só para fechar, gente, que andando pelo interior do Rio Grande do Sul, aqui, o soja, a saca estava em... Eu não vou me lembrar os números agora, tá? Mas a saca estava em 80. As pessoas... A cotação saltou para 170, porque quebrou a safra norte-americana e a China está procurando mais. E os agricultores estão segurando a negociação e botando o preço em 240 para vender. Gente, esse pessoal da soja e do agrobusiness está feliz. Está feliz como nunca teve há muito tempo. Sabe? Esse pessoal está fechado e feliz com tudo que está acontecendo no Brasil. E eles são voto impresso desde criancinha também. Então, você conversa com essas pessoas, elas estão contentes, sabe? Elas acham que o Brasil vai superar, e vai superar apesar desses desocupados que ficam falando em igualdade, cultura, sabe? Usar máscara. É o fundo do poço que não chega nunca, né? Não, mas tem um porão ainda. Depois a gente cava um túnel com uma colherzinha, não tem problema. O nome da colherzinha é Esperança, mas aí é acabando. Para onde vamos, Semaia? Para onde vamos? Eu fiquei muito pensando numa coisa que o Mauro trouxe, que ele disse da queda do imperialismo, né, de como a gente está vendo essa, querendo ou não, essa derrapada aí dos Estados Unidos, mas eu fico muito pensando que essa potência não é do tipo que se retira ou perde, né, sem atirar, é o típico... Cowboys. Eu vou morrer, mas eu vou morrer atirando, e atirando para um cacete, assim, né, fico pensando muito em o que vem aí nos próximos anos, e nessa relação de Biden com o Brasil, e nessa relação dos Estados Unidos com o mundo inteiro, essa influência maligna mesmo, né? E ao mesmo tempo lembrar de Sérgio Reis, gente, aqui no Brasil, entendeu? Essa voz que chancela esse império, essa voz que chancela esse conservadorismo, essa voz que chancela e convive com o fundamentalismo religioso, sabe? A mesma voz que vai apontar o dedo e dizer que o problema lá no Afeganistão é XYZ, assim. E a gente volta para gente de bem, né? Eu lembro que no último episódio aqui eu falei que eu gostaria de trabalhar com um personagem que é essa gente de bem, assim, que se a gente chegar nesse fundo do poço, aí, se tiver essa colherzinha chamada esperança, quem vai estar lá com a gente, né, Fausto? Eu fico pensando, o que vai acontecer com essas pessoas? Porque não vai dar para acabar com essas pessoas, entendeu? Não dá. Quem que vai chegar lá? Na hora que, se os Estados Unidos cair um dia, ou se ele continuar aí derrapando, o que vai pegar, meu? A gente vai ter que ir para arrebento mesmo? Tipo, essa é a única saída, sabe? Fico pensando nisso às vezes. Sim. Me diz uma coisa, Kátia, você imagina que nessa guerra que vai se armando, assim, na articulação que o próprio Lula está montando, né, que eu acho necessária, eu acho que o único erro é a declaração dele, que é um pouco a declaração do PT, dizendo que não tem conversa com as Forças Armadas. Eu acho isso meio um erro, mas também não tenho condições de avaliar direito, né? Mas essa costura que o Lula está fazendo a partir do Nordeste, e eu vejo aqui no Sul ainda uma resistência muito grande ao nome dele, eu acho uma articulação bastante importante, assim. Eu queria te perguntar, Kátia, esse processo todo, assim, como que você acha que ele está sendo recebido na Bahia? Né? Como é que você acha que essa leitura que a pandemia provoca, né, em Bahia, na Bahia, em Salvador? Como é que é a leitura que você faz dessa tragédia, né, no seu estado, na sua região? A pandemia na Bahia, ela teve um efeito devastador no sentido da economia popular e também, claro, porque nós somos uma terra, temos um circuito longo, um calendário longo de festas, né, que começa em dezembro a gente já tem festa. E turismo, né? Turismo, e ambulantes, catadores de latinha, e, enfim, é toda uma população, né, que se tira o sustento dessas festas também. Fora as grandes empresas de mídia também, os cantores, sempre os mesmos, né?
E aí a gente começa na festa de, salvo engano, Santa Bárbara, né? Santa Bárbara, né? A gente vai para Conceição da Praia e segue, né? Segue até fevereiro, quando a gente tem 2 de fevereiro, que é Iemanjá. Estava muito forte. Já tem 2 anos que a gente não tem nada. Isso sem contar o carnaval. Então, esse aspecto de sermos um povo movido por um calendário de festa, eu acho que foi Diógenes Rebouças que falou isso, mas muita gente tenta roubar a autoria dessa frase, eu não tenho a menor ideia de quem é a frase. Acho que a Bahia é um estado devastado pela alegria, né? Eu adoro essa colocação, devastado, devastado mesmo. Então, a gente tem um impacto muito grande, porque nós somos muito gregários mesmo, entendeu? E aí, partindo para uma coisa de sentimento mesmo, nós gostamos de estar perto, né? Gostamos, somos criados, né? Aprendemos a aglomeração na infância, né? Eu mesmo aprendi aglomeração na infância. Minha casa ficava lotada de parentes vindos do Rio, de São Paulo, né, no ciclo das festas, e a gente vai para as festas, e eu morava onde passava a lavagem do Bonfim, então via a lavagem do Bonfim, via o pessoal montando toda a estrutura para a lavagem do Bonfim, que era uma verdadeira festa também. Ficava até madrugada vendo a galera montando as barracas, as coisas. Então, acho que esse espírito é um espírito muito baiano, né, de estar junto, de estar perto, né, de sentar na mesa e, de repente, a pessoa desconhecida da mesa que estava atrás de você já está na sua mesa, e as amizades começam dessa forma. Então, teve esse impacto, assim, né, esse impacto, digamos, sentimental nas nossas vidas baianas, né. Teve um impacto também grande na nossa economia, como eu já falei. Agora a gente vai fazer eventos testes, o prefeito de Salvador fala em retomar já o carnaval, fala em retomar já 5 dias, 7 dias de festa de Réveillon, né? Então, essas são as perspectivas e as preocupações, né? Em relação a Lula, Bahia, muito Lula, né? Lula é muito querido na Bahia por todos, né? Todos nós, me incluo entre essas pessoas. Então, eu acredito que na Bahia e boa parte do Nordeste, caso ele realmente vá para candidato, acredito que vai ser uma vitória. Temos muitas contradições e controvérsias, mas num ponto, assim, todos concordamos, né? E esse ponto é justamente o que a gente quer para o país. Já fomos muito criticados por isso, né? E todos estão vendo, né, que estávamos com a razão. Então, Fausto, para onde vamos? Tem uma coisa que eu acho que é bom a gente lembrar. Quer dizer, em relação ao imperialismo, na verdade já está frágil há um tempão, né, essa história de Estados Unidos. Mas, na verdade, primeiro a gente sempre teve algum império, né? Então, eu não consigo ficar vibrando com isso, porque vai ter. Alguém vai mandar. E nós temos três, é como se fosse um Cérbero, né? Aquele cachorro que toma conta lá do inferno, dos infernos gregos lá, o Cérbero, lá, o cão de 3 cabeças. Então, se a gente tivesse que colocar, você ainda tem Estados Unidos, Rússia e China. O resto, que somos nós e a maioria da população, são chihuahuas angustiados, né, diante desse Cérbero. Então, continua isso aí não vai ter erro. Claro que você pode chamar esse chihuahuão aí, né, digamos assim, como tem Afeganistão agora, como uma quarta potência do desespero humano concentrado. Aí tudo bem, né? Então vamos partir para uma monarquia. Agora, que alguém vai mandar, vai ser sempre complicado em relação a isso, né? Nós inventamos esse negócio. A outra coisa, em relação ao fundamentalismo, é preciso que também a gente veja que nós somos, aí vou ter que usar essa palavrinha, né? Nós somos seculares, nós somos moderninhos, nós eliminamos Deus da nossa vida em termos, digamos, absolutos. Nós temos que inventar os nossos deuses. E qual é o Deus? A sociedade justa. É o nosso Deus. Olha que gracinha de Deus. Sociedade é sainha justinha, claro, né? A mini saia justinha. Essa sociedade justa, porque é do jeito que a gente... Então, e nisso, a democracia, ela vive encurralada por antiguidades gerais. O humanismo é que está encurralado, entendeu? Então, quando eu pergunto para onde vamos, nós já estamos, né, indo para esse, digamos, esse vácuo
que o humanismo está tentando. E o humanismo entra democracia, homem domesticado, ou seja, chegarmos a uma espécie de Dinamarca ontológica, né? Conceitual, ou Escandinávia, que seja, né? Nessa mistura de produção de riqueza e social, uma social-democracia absoluta no coração. Né? Então, isso está encurralado por quê? Porque qual é a sua operadora? Jesus Cristo? Allan Kardec? Né? Charles Manson? Né? Diga qual é a sua operadora. Né? Eu gosto bastante de Exu, Loki, Shiva, né? O pessoal do escárnio total, né? Os poltergeists, né? Essas entidades, se é para a gente ficar escolhendo. Então, eu acho que essa pressão de alguma ordem divina, misturada, obviamente, a mídia e política e dinheiro, dá uma porrada de fundamentalismo. Além do Talibã, além de outros tantos, tem Talibã na nossa esquina agora. A gente não precisa nem se esforçar, entendeu? Como a Semayá colocou mesmo. Então, primeiro, é isso. A sociedade justa é o sonho, é o Deus que a gente quer chegar, mas, na verdade, agora é uma porrada de pequenas religiões anárquicas e malucas que estão tomando conta da nossa vida cotidiana. É a secularização da secularização. Então, e a gente está indo para isso mesmo. Não há como. E aí, a imagem do avião, né? Porque o avião é como se fosse o tal céu de alguma possibilidade e aqueles Lúcifers caindo, né? Aqueles Lúcifers afegãos caindo, aqueles anjos caídos do desespero, da desordem social caindo. O Borba Gato, eu acho importante que tenha essa turma, mas eu gosto muito da ideia que deram, não, mas bota no museu, porque se tem Auschwitz, se tem o Museu da Tortura Medieval na Itália, se tem... Olha, é importante saber quem é Borba Gato, por quê? Porque o Borba Gato foi um escroto, não sei das quantas. Eu quero saber dos escrotos. Eu quero saber, entendeu? Eu quero saber do escroto em mim, porra. Que é outro erro moderninho, né? Nós somos legais. O progresso, ele só é material. Ele não é ético nem moral. Por isso, nós podemos conversar com um grego de 4.000 anos atrás. Entendeu? Não evoluímos porra nenhuma em relação a isso. Nós somos umas baratas tontas, uns caranguejos, um bando de metástase mental de um lado para o outro. E é assim mesmo. Não tem império, desimpério, ou o que for, que resuma isso. Então, eu acho importante que tenha estátuas, assim como agora vai inaugurar do Itamar Assunção, vai inaugurar de várias personalidades negras, importantíssimo. Agora tem que chegar e botar um museu dessa turma. Eu quero. O Museu da Pedra Escrota. Não tem problema. Está limpo. Eu quero ver essas casas e quero ver ali, assim como outros. Entendeu? E a outra imagem dela, bacana, que é o Clube da Luta. E isso mais relacionado realmente a fazer arte ou fazer alguma coisa, porque o mundo está tão... violento e agressivo, que você tem que ser mais violento e mais agressivo ainda para chegar e impor uma ficção mais alucinada ainda, porque o tema do Clube da Luta é justamente isso, né? A gente já está tão anestesiado porque eu tenho que ficar dando porrada um no outro para acordar, para saber se nós estamos ainda vivos e com alguma sensibilidade. Então, a gente pensava em Admirável Mundo Novo, 1984, mas, na verdade, quem está lá na frente é a Laranja Mecânica. Você falou várias coisas interessantes aqui, mas uma resenha que a Beatriz Rezende fez do livro do Fernando Bonassi, o último, ela disse que como ele joga, Fausto, na chave do realismo puro, ela mais ou menos diz assim, mas você está numa literatura ficcional realista que perde muito para o Brasil, entende? Se você não colocar um outro elemento aí nessa narrativa, meu caro amigo, não tem como bater com o Brasil, entendeu? E isso que é alto grau, né? Tanto que ela diz, né? Esse livro dele é mais violento que o anterior. Eu tenho discutido muito o pacifismo e a violência, Fausto, e realmente é quase a pergunta no mesmo nível. O homem é bom, somos Freud, somos Rousseau, somos Locke, somos Hobbes, né? Quem nós somos nesse jogo aí de leitura né? Somos Jung, quem é que nós, né? A quem nos filiamos aí? Essa é uma questão muito interessante que na religião isso acaba tendo uma dimensão bastante interessante se você bota nesse jogo, e de fato nós escolhemos, não é, o totem, a religião da ciência,
em algum momento, ou da filosofia, do humanismo. É interessante essa leitura mais cética, porque ela é necessária de tempo em tempo, mas a gente tem uma existência sem significado, de qualquer forma, não é, Fausto Fawcett? Que a gente possa se agarrar no humanismo. Não, mas é para agarrar mesmo, é uma boia, meio furadinha ali, mas agarrou. É uma boia furada. Senão você vai ser fundamentalista também. Fundamentalismo é muito sedutor, entendeu? Muito. Porque você chega ali... Não, eu tenho uma reta aqui. Quando você pergunta assim, é o bem ou o mal, tem aquelas duas perguntas maravilhosas, né? Se Deus existe, por que existe o mal? Aí tem a outra que é melhor ainda. Se Deus não existe, de onde vem o bem? Sim. Porra é essa? Sim. De bem. Então, esse é que é o grande problema. Mas o fundamentalismo é muito entranhado dentro de todos nós, porque nós queremos ter seguranças, certezas. Né? O humanismo não, é crítica. Ninguém aguenta isso, cara. A gente está falando sobre tudo isso num país extremamente religioso como o Brasil, né? Um país devastado pelas imagens todas que a Kátia trouxe muito bem no nosso início. E aí, Kátia, eu lembro muito de como eu fiquei desolada quando o mestre Moa de Katendê foi assassinado, porque aquilo, para mim, foi a ponta da lança do que estaria para vir, né? E olha quantas imagens desde o assassinato do mestre Moa, né? Ali no furacão da eleição até agora, a gente já não processou e já não processou de novo. E Desculpe, o mestre Moa é aquele que foi assassinado num bar, não é isso? O professor de capoeira, não é isso? Só para... Sim. E quantas imagens a gente já processou de desordem e de horror e de violência, e ver isso agora no Afeganistão, e o terror e o desespero das mulheres afegãs, ao mesmo tempo que as mulheres afegãs já passavam uma situação tremenda. Enfim, eu fico pensando muito de como aqui no Brasil, voltando aqui para o nosso chão, para o nosso território, a religião é esse lugar em que você recebe o mínimo de alívio e muito controle, se você se permitir, né? Como é que a gente também consegue dialogar num país tão dominado pela religiosidade, muitas vezes para a gente superar essas imagens de dor e desespero, né? Como é que a gente pode alinhar isso à crítica humanista? E aí eu vou terminar com Magali Cunha, que é uma mulher evangélica que me explicou com toda a sabedoria dela as diferenças do fundamentalismo, a importância da internet para esses líderes religiosos que a gente tem hoje, muito, né, ligados à igreja pentecostal e tudo mais. Como é que a gente faz para trazer essa crítica para a religião? Porque eu acho que vai ser muito difícil a gente caminhar sem ela, mas a gente precisa encontrar um ponto de diálogo aí, né, para a gente não se render a esse fundamentalismo extremo e doentio, e também não se perder nessas imagens de tanta dor e de tanta, enfim, ausência de algo. O Fausto falou ali, vamos trocar um imperialismo por outro, sempre vai ter, né, uma China, Aí eu fiquei me lembrando que, bom, a história do mundo é assim, né, na Babilônia, quando caiu, imagina que é um Babilônia, ou Jerusalém, ou Roma, né, que quantos seres humanos, né, já não sentiram esse fim, esse momento, né, e aí o negócio se repete, né? Mas também me lembrei um pouco de Cuba, né? A gente nem falou muito que Cuba teve um estalo social lá, né? Importante, assim. E Cuba está sobre um bloqueio econômico lá, que é um troço assim, pior do que o Talibã, né, cara? Não deixam eles comprar nem parafuso, né? E tá aguantando, não tá lá. É uma derrota americana ali, que eles não conseguem derrubar o presidente de Cuba, eles não conseguem invadir Cuba, e Cuba resiste, né? Mas, por outro lado, eu andei procurando e conversando com os cubanos lá nas redes e acompanhando e tal. É foda, cara, não tem um negro no governo cubano, entendeu? Então, assim, pô, aí também, assim, o império tá ali, mas eles resistem bravamente, mas no governo, no alto escalão cubano, não tem um negro, cara, entendeu? Então, é tudo uma merda também, assim, como falar para um cubano que não, calma aí, velho, solidariedade dos povos aqui vai te ajudar. Esse cara lá não tem luz, não tem internet, tá faltando água, vem um furacão, tal, então é um desespero geral, né? Ninguém consegue, não tem Napoleão capaz de bancar esse império, cara, manter de pé, manter coeso, uma estrutura de poder,
E aí me lembrei também uma outra coisa, que no início desse processo todo, lá em 2016, eu chamava de golpe dos caipiras, que o Brasil finalmente estava levando um golpe dos caipiras. Aí um amigo meu, que é jornalista de música, que me disse, Mauro, não chama caipira, porque caipira é legal, caipira é um cara... chamava golpe dos jecas, porque é esse interior de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Paraná, essa gente que acumulou dinheiro ao longo dos governos Lula, dos governos FHC, ao longo da ditadura e tal, e que essa turma aí, de repente, ficou ofendida quando veio a Costa, o petróleo, quando eles viram que vamos dar um golpe e foda-se. E deram o golpe dos caipiras. E eu falava, isso não vai dar certo, esses caras não são preparados, é uma banda de caipira. Aí eu disse, não, vou chamar golpe dos jecas. Aí agora vem esse Sérgio Reis, E aí o que nos resta, eu acho, assim, só para concluir, eu acho que a gente tem a arte, cara, não a arte do mercado, não a arte, é a vontade da arte, entendeu? Que nos leva a dialogar e a escrever, a fazer músicas, a fazer filmes, enfim, e que ela sensibiliza, tá? Ela é uma coisa que as pessoas escutam, então teu velho livro, teu velho disco, aquela memória daquele show, por mais fútil que seja, por mais plástico que seja, a gente é um pouco dessa cultura, a gente vem daí. Então, e aí eu acredito que isso, sim, é no afeto um pouco, sabe, cara? É no afeto que a gente remonta um pouco o sentido das coisas, e aí é no afeto que a gente percebe o quanto a gente estava iludido também nesse narcisismo contemporâneo, assim, de achar que a gente é alguma coisa e, na verdade, a gente não é nada, porque chegam os caipiras e enrabam todo mundo, entendeu? Para onde vamos, Kátia? Essa semana a gente teve aqui em Salvador uma questão envolvendo o Museu de Arte Moderna da Bahia, né? Museu de Arte Moderna da Bahia, que reabriu no dia 17 e com homenagem a uma exposição chamada Museu de Dona Lina. E eu até fiz uma matéria sobre isso aqui, conversei com o diretor, Paula Ribeiro, conversei com o Rangel também, que é o curador dessa mostra. E a ideia deles era de recuperar uma conexão com Lina Bobardi e tal, do museu. E aí saiu a minha matéria no dia seguinte, um dia depois, veio um movimento enorme, imenso, dos moradores daquela região que fica ali na encosta, né, sob os arcos da Contorno, e eles colocaram cerca de arame farpado para impedir que essas pessoas entrassem no museu, no Parque das Esculturas e tal. E aí houve uma grita geral dessas pessoas, né? Era tudo, quer dizer, era tudo o contrário do que pensava ali na Bobardi, que pensava muito mais na integração das pessoas ao museu do que em colocar cerca de arame farpado. Isso gerou uma polêmica enorme aqui a semana inteira, assim, e agora finalmente parece que se reuniram e resolveram esse impasse. Mas foi uma situação que eu acho que exemplifica bem essa questão não só da arte, mas também do acesso às pessoas, né? Do acesso às pessoas aos equipamentos culturais, né? É você imaginar que você vai botar cerca de arame farpado para que as pessoas não entrem no museu, não tenham acesso ao Parque das Esculturas, é algo surreal, né? É surreal. Então, acho que vai muito nessa surreal. Essa questão também da religião, quando vocês estavam falando, eu estava pensando, né? Aqui, Salvador é sempre uma cidade muito aberta a todo tipo de manifestação religiosa, as pessoas são muito, muito à vontade com isso, né? Eu fui criada numa casa que comemorava Santa Bárbara, aquela coisa do sincretismo, né? Desde criança, né? Era todo 4 de dezembro, Caruru, e depois São Cosme e São Damião, assim, minha família toda muito assim. E a gente, poxa, era maravilhoso, né? Você reunir e oferecer o caruru para as crianças. Hoje em dia é muito difícil. Você faz um caruru, vai oferecer nas ruas para as crianças, e as crianças recusam o caruru, porque elas acham que aquilo ali é maldito, que tem uma demonização. E a religião afro-brasileira isso, tem sofrido Kátia, uma desculpe, demonização. só para... Era justamente isso que eu queria te perguntar. Porque aí seria um reduto quase imbatível, né? Do caruru, onde o neopentecostal não ia entrar de jeito nenhum com força. E entrou. Entrou na África. E a gente tem...
A gente tem aqui a religião afro-brasileira que está sob ataque, né? Até mesmo em Cachoeira, no Recôncavo, né? Você vai ter isso muito forte aqui em Salvador. E em relação a essa questão urbana, já é uma coisa que vem de muito tempo, né? Então, assim, os terreiros foram diminuindo de tamanho por conta da exploração imobiliária. E aí você tem no subúrbio, onde você tem muito terreno, você tem um que a gente chama de shopping dos terreiros. Os terreiros foram para o subúrbio e você tem ruas que só tem terreiro de candomblé. Porque na cidade eles não tinham mais espaço. Isso tudo é tomado, entendeu? Pela especulação imobiliária. Mesmo um terreiro tradicional, como o terreiro de uma menininha do Cantuá, vem sofrendo também esse tipo de situação. E para quem faz caruru, né, para quem distribui na rua e tudo mais, você sente nesse contato com as pessoas que as pessoas não estão mais receptivas, nem mesmo a... Eu sempre me lembro, assim, quando a minha mãe faleceu, que a gente pegou as cinzas dela e fomos jogar no Cristo da Barra. E aí a gente percebendo, né, como Salvador, ainda naquela época, essa cidade muito aberta, né, uma espécie de templo a céu aberto, né, onde convivia todo tipo de religião. E hoje em dia a gente já não vê mais isso de uma forma tão, digamos, não há mais um acolhimento a esse tipo de manifestação. Então, penso que, de fato, a gente enfrenta agora uma nova época, né? E Jorge Amado, já nos anos 50, 60, defendia, né, a Irmandade da Boa Morte, defendia, nos anos 40, 30, 40, fazia a defesa da religião afro-brasileira, né? E agora a gente está de novo aí, né? Sobre ataque de novo, Isso, coisa assim de invadirem, quebrarem tudo, atacarem as pessoas, atacarem nas ruas, as pessoas não poderem sair com roupa de santo. Então é um negócio bem complicado, né? Se tratando de todo o Brasil, de todo mundo, mas se tratando da Bahia, a gente sente que a gente vai sendo encurralado assim, por um pensamento violento, né? A fortaleza lá dos shoppings podia, não, gente. Dessa vez a gente vai baixar o Haiti aqui, o Haiti é aqui, vai ser voodoo geral. Então pronto. Olha, eu estava me lembrando, você falou agora, me lembrei de um vídeo que viralizou, que é fantástico, que tem uma mãe de santo que mexe com a filha dela do terreiro, e ela vai na loja e enfrenta a mulher, e é um negócio incrível, viralizou isso. Eu vi no YouTube, achei fantástico ela falando. E ela enfrentando mesmo, assim, a mulher, não mexa com a minha filha. Não mexa com a sua religião, não mexa com a minha filha. Incrível. Então, acho que tem também tem uma reação aí, vai ter uma reação. Essa imagem, né, do Voduns, né, que é mais forte em São Luís do Maranhão, é uma religião super do bem, né, na verdade, essa ideia de que o Vodum é necessariamente relacionado à vingança e à maldade, assim, né, isso não é muito verdade. Em Salvador, essa guerra entre o catolicismo e as religiões de matriz africana sempre foi muito acirrada, essa disputa, né? Sempre. E ela sempre se renovou, nunca foi uma coisa passiva, né, de dizer que Salvador é o lugar das religiões das matrizes africanas. Eu acho essa relação muito mais tranquila, Fausto, e expandida aqui, em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, onde as religiões de matriz africana têm muitos adeptos, né, e elas são muito bem tratadas pela sociedade, entende? Ao mesmo tempo, você tem essa presença nova, que é o neopentecostalismo, e ele tem uma agressividade que a religião católica não tem. E, nesse sentido, os dois penúltimos papas, né, o Bento e o João Paulo VI, eles erraram muito ao asfixiar a teologia da libertação, contra quem eles jogaram todas as suas armas e ataques, e deixaram um espaço completamente livre, porque eles acharam que justamente os neopentecostais acabariam com a teologia da libertação. E esse foi um grande erro, porque hoje você vê assim, uma relação extremamente vinculada entre esse imperialismo que vocês dizem que acabou, mas eu não consigo ver ele acabou, né? E sobretudo porque nós somos o quintal deles, né? Para nós pode acabar para o resto do mundo, mas nosso quintal
norte-americano, né, mesmo que o imperialismo norte-americano acabe para o mundo inteiro, não vai acabar para o México, não vai o acabar imperialismo para a América do norte-americano Sul. para o brasileiro ou para outros, desculpe te interromper, é que nem o samba, né? Agoniza, mas não morre. Exatamente. Então, você vê assim que essa questão protestante, isso é Max Weber, caramba, né? Ela está totalmente ligada com a retomada do domínio territorial norte-americano no Brasil. E a conexão desses com as empresas neopentecostais dos Estados Unidos é estreita, sabe? Esse jogo, né, é quase uma mas vem de lá, né? Vem de lá. E, Fausto, é quase uma igreja Avon, porque você pode fazer o culto na sua casa, se você falar que achou, né, recebeu o chamado de Deus, cara, você já começa, sabe? E assim, ó, algo que eu estava falando, Kátia, com meus pais dias desses, uma coisa que muito me chamou a atenção, que até meus 11 anos eu fiz primeira comunhão, crisma, e uma vez atuei como coroinha, tá? Da Igreja Católica aqui perto de casa, aqui da casa dos meus pais, onde eu estou agora. E uma coisa que eu passei a me dar conta, Kátia, eu notava que a Igreja Católica, cara, mesmo sendo um bairro que não é um bairro rico, as pessoas que estavam lá eram brancas, com bons carros e boas roupas. Né? Você via pouquíssimas pessoas negras. E isso que eu estou falando num bairro negro, que é o Partenon. Então, é diferente, porque a minha outra avó ia numa igreja neopentecostal, que por sinal fica a 100 metros da casa dos meus pais, aqui, onde eles estão morando atualmente. Eu ia com ela, tinha 5 anos, eu ia. Sabe, a maioria das pessoas que iam aqui nessa igreja que tem até hoje, que é pequenininha, eram pessoas negras. Né? E aí elas chegam lá, tem canto, você é abraçado pelo pastor, ele conversa com você, você se diverte porque tem alguém tocando uma música, você canta, entende? Não dura aquela 1 hora ali que é o da Igreja Católica. Tem uma interação e de superação da sua insignificância, de pessoa oprimida, escura, pobre, que é detonada pelo patrão. Tem um modo de pensar, isso não é pouca coisa, sabe? Não, isso é muito. Isso é o lado, digamos, já que aí só voltando lá rapidinho, lá para o voodoo, eu também sei que é como o Exu, né? Tem essa confusão, né? O Exu é irmão e o voodoo também. Só que acabou que o voodoo, como apelido para alguma atividade espiritual, ele acaba pegou e ele é bem. E no uma Haiti, palavra muito enfática, muito bem enfática. Relacionado, né? Muito enfático, e isso houve propaganda disso e tal, mas existe, né, digamos, macumba para quebrar tudo. Então a gente tem que admitir. E o apelido colocado foi o voodoo. Então, nesse sentido. Você sabe, Fausto, que me impressiona muito nos terreiros é essa força do tempo. Não tem esse relógio contando como é uma liturgia numa igreja católica, entende? Que é 1 hora de missa, entende? Não tem isso, cara. Não, mas uma coisa que você falou é importante, que é o mais importante disso tudo. Porque a gente aqui falou do lado pesado, do lado político, do lado politizado, etc., do pentecostal, etc., blá, 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 desse fundamentalismo rasteiro, etc., etc. Mas esquecem-se que, justamente, população preta, pobre, as mulheres, não sei o quê... Eles adoram isso, ali, cara. Eles têm um lugar em que a Igreja Católica parou, abandonou. E ali o cara bota uma igrejinha, monta um negocinho, venham aqui ter o que o Mauro estava falando, um lugar de afeto, um lugar, um oásis para aquela pra porra da dureza dela. E aí, isso é o lado bom, vamos chamar assim, né? É o lado pentecostal, etc. Dê o apelido que quiser, no final das contas, né? Que funciona e que salvou gente pra caramba. Então tem que esquecer a Universal, tem que esquecer, quer dizer, a politização, esse lado que também, todo mundo fica com preconceito total. Isso vale até para a turma de esquerda. E é um preconceito burro, ativismo, né? Então, burro pra caralho. Da esquerda que chama evangélico de imbecil, cara. Exatamente. E está falando em nome de pobre. Por isso que os jecas, né, que o Mauro relacionou, ficam loucos também, né, por essa arrogância. Também isso aí ganhou um negócio que o Jeca não aguenta isso, dele, né? Mas é o troco dele. Vou pegar vocês, porque eu não tenho cultura, não sei o que, não sei o que. Nessa história, amigo? Tu acha que não tem troco? Claro que tem troco.
Eles guardaram ali, ficaram guardando. Os caras estão escutando isso há anos de boa? Isso, exatamente. Aí pegaram o berrante, o rifle, né? E começaram a soltar aí o... Olha, é foda. Né? Um amigo meu, um conhecido do Rio, ele atacava sistematicamente uma celebridade carioca que merecia ser atacada, mas tudo bem. Né? Aí passou um tempo, ele parou de atacar e ele encontrou com essa pessoa numa festa. Né? Ele é uma pessoa insignificante e a celebridade. Aí ele passou de atacar um tempo, né? Porque você ataca contra quem você tem uma fixação. E ele se apresentou e a pessoa imediatamente distratou ele, cara. Tipo assim, vaza da minha frente. Né? Tipo assim, cara, não é porque eu não te respondo na rede social que eu não sei que você me detona todo santo dia, cara. Não fica achando que tá de boa você ficar me chamando de idiota, entendeu? De burro, né? Como a esquerda adora chamar os outros, né? Exatamente. Kátia, você acha que o 7 de setembro vai dar problema? Vamos ver, não sei, eu acho que assim, a gente tem algumas festas que são bem tradicionais aqui. As pessoas gostam muito das datas cívicas aqui. Eu acredito que as pessoas vão para as ruas, vão tentar fazer alguma coisa. Vai depender muito do que está se articulando aí para essa data, né? Espero que a gente não tenha visitas indesejáveis. Fora isso, acho que pode ser bem legal. Esse resto de agosto aí, acho que a gente vai ter uma definição fantástica para os próximos meses do ano, né? Vamos ver como é que vai se comportar essa variante Delta, né? Ontem, um amigo meu postou no Facebook que em Salvador, no dia 18, não tinha ocorrido morte alguma por Covid, né? Primeira vez. E aí até algumas pessoas duvidaram, e aí ele deu a fonte, eu fui lá checar também. De fato, foi um dia sem morte alguma por Covid na capital, né? Na Bahia, claro, teve algumas, acho que 21 mortes distribuídas pelos municípios, mas Salvador mesmo teve 0 morte. Então, mas a gente está vendo aí o avanço da variante Delta, né? Então, acho que esse finalzinho de agosto agora, eu acredito que vai ser essencial para a gente definir o que é que vai acontecer. Se a gente vai manter, né, essa baixa, né, se a gente vai continuar em baixa, a gente vai continuar sob controle e vai conseguir, de fato, avançar, ou se nós vamos nos debater aí com a variante Delta e retomar todas as medidas de segurança, de distanciamento, etc. e tal. Então, acho que, de modo geral, o que a gente pode pensar para agosto é essa definição, assim, né? Mauro, para onde vamos nesse resto de mês aí, meu cara? Uma é que o Brasil vai para o saco, tá? A economia hoje também está uma merda, assim, quer dizer, então, inflação subindo, dólar subindo, bolsa caindo, desemprego lá em cima, a popularidade do Bolsonaro despencando. E aí esses milico que foram fizeram essa carreata de tanques ali, que uma sucata velha e tal, então está se desmontando um pouco um narcisismo militar ali, desses Napoleões, assim, que é uma geração de militares que uns caras, uns puta mamateiro, né, que viveram assim a vida inteira, se aposentaram com menos de 50 anos, acham que poderiam domar o touro, e o touro está jogando cada um deles para longe, né? Então, boa parte deles foi treinada nos Estados Unidos, tem essa doença mental do anticomunismo imaginário, que eles aplicaram esse golpe um pouco na mídia, e a mídia, essa confusão toda nos jornais foi conveniente para poder fazer reformas, só que as reformas estão fazendo água, né? Então vai ter um ponto aí de inflexão, não sei se é agora em agosto ou em setembro, mas eu acho que já estamos num ponto de não retorno, né? Eu acho que não tem como, assim, não vai ter fim feliz para esse governo, não vai ter final feliz para esses militares, para esse projeto e tal. E eu acho tudo isso daí um pouco positivo, porque depois de tanto desespero dos últimos 5 anos, eu acho que ver esse tombo ele vai ser importante, dessas cinzas pode surgir algo. O que eu vejo surgir não é muito bom, tá? Porque o que eu vejo é uma parte da esquerda ali achando que
que o Talibã está certo, que, entendeu? Vai haver uma disputa pelo protagonismo na esquerda, e ali vão vir de novo a ilusão, a falcatrua, o truque e tal. E eu acho que isso também é uma coisa mundial. Eu acho que isso está acontecendo no mundo inteiro, assim, nos Estados Unidos está vendo a sua própria sociedade está em risco, os negros, os jovens, as mulheres. Na Inglaterra, todo mundo está um pouco como aqueles talibãs que o Fausto fala, que anjos caídos. Todo mundo se agarrou num aviãozinho que nos levaria para a América e no final está todo mundo despencando. Então, eu acho que, assim, posso ser meio cínico, mas eu acho que é bom, porque não é melhor lidar com esse tombo narcisista dessa gente do que lidar com o Napoleão que cada um carrega, né? Eu pego carona e acrescento uma coisinha a mais, mas pego carona no que a Cátia e o Mauro colocaram. Eu acho que a asa delta está voando baixo, e eu estou falando do Rio, onde está o epicentro, né? Então, essa é uma preocupação. Mas agosto é o mês do desgosto, né, gente? Também, querer alegria em agosto tá de brincadeira. Né? Não dá. Para acontecer coisa pesada, né? Ainda descobri que tinha uma terceira bomba atômica, não apenas de Hiroshima e Nagasaki. Descobri que tinha uma terceira, mas isso ficou para um outro. Eu acho que ela ficou guardada. E isso que o Mauro falou também, né? Tem até um grupo de antropólogos chamados aceleracionistas, que gostam de dizer, não, vamos, o que é? O mundo é para desenvolver, o progresso é até foder todo mundo. Então vamos acelerar esse negócio para ver o que vai acontecer. Então é mais ou menos disso que ele de certa forma, é similar ao que ele está falando, e eu estou com ele também. E, acrescentando que, para mim, tem aquela famosa expressão, né? A sombra de Mad Max, né? sobre a gente, porque do filme Mad Max, com aquele cenário pós-apocalíptico, a gente não tocou nisso, mas também foi alguma coisa relevante nesse mês de agosto, a declaração das autoridades científicas sobre o nosso Playboy More, né? o aquecimento global. Né? Então, ainda temos esse fator para acirrar mais ainda aí as nossas, como é que é? Os nossos nervos fora da pele, né? Nem a flor da pele. E isso mesmo, a gente tem que ficar com os bunkers afetivos. Só para dizer que aqui eu perdi 2 grandes lugares que eu frequentava bastante. É um saco você passar e ter aquelas... Enfim, aquele vácuo. O restaurante Cervantes, que fechou por um tempo e tal, também tem controvérsia, ele vai voltar, e o Cinema Rox, que era maravilhoso, um art déco incrível, e é impressionante, cara, como isso está acontecendo em vários lugares também aqui no Brasil, várias capitais, né? Porque não tem público, não tem aglomeração, ninguém sai, então é foda, mas é isso aí, são os bunkers afetivos quando der para encontrar as pessoas, né? Quando der. Porque, né, tem gente, você viu, o nosso querido Tarcísio Meira foi, depois de ter tomado 2 doses, segundo reza a nora lá, porque deram um vacilo, ou seja, devem ter feito uma reunião de família, não, agora está tudo bem, não sei o quê, e o bicho é traiçoeiro, entendeu? Então, a gente tem que manter o distanciamento e vamos ver o que vai acontecer com a Delta. Isso é o principal. Vamos ficar pautados pela Kátia, assim. Eu acho que a Delta é a questão central. Isso me choca aqui em Porto Alegre, as pessoas sem máscara. E andei em bairros ricos aqui, Moinhos de Vento, para ser mais exato, e a quantidade de pessoas vestindo roupas caríssimas e sem máscara e tranquilas da vida me assustou profundamente. Bom, mas eu já falei isso tantas vezes, né? As pessoas não entenderam, não querem entender, eu não sei o que passa na cabeça delas. O que eu acabei esbarrando hoje de manhã, Kátia, foi na seguinte matéria: variante Delta torna a imunidade de rebanho impossível, dizem cientistas. Quem esperava ser protegido pela Covid e pela imunidade coletiva pode esquecer e tomar logo sua vacina, afirmam especialistas de algumas das principais universidades europeias, com base nos dados disponíveis até agora. A variante Delta, 2 vezes mais contagiosa que o SARS-CoV-2 original, enterrou as chances da chamada imunidade de rebanho. E aí vai. Então, minha cara e meus caros, e quem está nos assistindo, essa continua sendo a grande batalha. Não é apenas a esquerda ou quem for que tem o lance paternalista, é também ver
essa empáfia paternalista de sempre na história do Brasil das Forças Armadas, né? Que tá ruindo também. Ela também diz, não, nós somos o dono dessa turma aí. E você vê a história, né? Tem os intervalos em que a gente deixa eles brincarem. Então, isso aí está acabando com eles também. Eles também estão virando sucata. São as fraquezas armadas e não mais as forças armadas. Bom, essa questão da empáfia, né? Você coloca empáfia, você assume a empáfia, já é o começo do fim. Para qualquer pessoa, para qualquer contexto, isso é sempre verdade, né? Voltando ao 7 de setembro, meu caro Fausto, é o detalhe das armas, né? Quer dizer, o que vai acontecer? Esse estímulo do presidente vai até onde? Os malucos serão atiçados até onde? Qual a repercussão? Eu tenho acompanhado de perto essa disputa pela ocupação da Paulista no dia 7 de setembro. Então, como é que está aí no Rio Grande do Sul? Como é que está? Aqui eu não eu não estou acompanhando exatamente. Aqui tem da imprensa local, tem essa adesão ao bolsonarismo, mas é uma adesão velada, né? Tem uma camada assim de discurso democrático, mas tem todo o peso ainda de boa parte dos empresários, do agronegócio, das cooperativas, dos agricultores, enfim, é difícil de dizer que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul não são ainda redutos bolsonaristas, na minha opinião, são, e essa votação cédula impressa, enfim, da votação, né, com o recibo impresso, para mim é muito reflexo dessa adesão. Eu tenho a minha reflexão sobre esse negócio de ser impresso ou não, mas não é o caso de colocá-la no momento. O fato é que também se colocou como um campo de disputa. Eu imagino só, para fechar, que no Brasil, como aconteceu na Inglaterra, né, como o Free Day, a gente não percebeu ainda como sociedade, talvez, não é, Mauro, porque não haja mais condições psicológicas para isso, de que essa caminhada, ela não está no começo, mas ela não chegou nem na metade ainda de enfrentamento da Covid. Então, é um reajustar de comportamentos e, claro, vibremos com a redução das mortes, mas, como dizem os especialistas, médicos continuarão morrendo, né? Como dizem os especialistas, as pessoas continuarão morrendo, inclusive o pessoal que está no campo da batalha, que são médicos... 1.000 por dia! 1.000 por dia ainda! Médicos, enfermeiras, né, Fausto? Porque eu andei muito dentro de hospital aqui, nesses dias aqui, por várias questões, que não veio o caso. Essa coisa de fazer check-up mesmo, né? Enfim... E você vê que as pessoas dentro do hospital com máscara né, deixando a nariz de fora, de boa, assim, de boa. Né? Fralda de queixo, né? Eles chamam de fralda de queixo. Né? Então você fica pensando, se a pessoa está dentro do hospital, ali, numa situação crítica, de estresse, ela não percebe que ela não pode andar naquele espaço, que ela vai se contaminar por ela estar só com a boca tapada, aí você fica imaginando o que esperar, né, do resto. Com isso, nós acabamos nosso episódio 65, com a presença da jornalista Kátia Borges, também Semael Oliveira, Mauro Damer e Fausto Fawcett. Muito bom revê-la, muito bom revê-los. É isso, e até a próxima. Podcast, de modo geral. Porque aquele lugar era um lugar de afetos, né? Eu me lembro, assim, cada pé na bunda que eu tomei na minha vida, cada vez que eu fiquei solteiro, eu ia lá para encontrar o Chico Sá, o Coppola, assim, para beber e fazer as amigas lá, entendeu? Claro. E era muito legal, entendeu? Era um jeito de recuperar assim, a minha relação com a cidade, com a solidão da cidade, com a solidão. Eu uma vez fiz um filme, uma ponta num filme que nunca ninguém viu, porque era um filme brasileiro, que nunca foi visto.
Aí um dia eu chego lá, o chapista, lá, o seu Antônio, ô Gaúcho, você estava ontem ali na televisão, o filme passou segunda-feira, meia-noite, no Canal Brasil, e só ele viu o filme, nem minha família viu o filme, ninguém viu. Então eu dizia assim, porra, era um lugar tão querido, tão legal, né? É besta humana, né, cara? Por mais que você chegue e estude, não dá, não tem evolução moral. Né? E os ingleses têm que começar a botar, olha, Eric Clapton não é Deus, gente. Eric Clapton sempre foi jeca. Então, Eu fui fazer umas imagens essa semana no centro de São Paulo, de dentro de um carro, que eu precisava de umas imagens e tal. E aí, cara, o centro tem um monte de prédio novo, tudo meio gentrificado, os prédios modernos, na Augusta, que era um antro onde eu descia na Augusta. Agora tem uns prédios lá modernos, na esquina ali do parque, onde vai ser o parque e tal. E eu disse, enquanto a gente está dentro de casa, o capital está derrubando casa e construindo prédio e refazendo para uma nova classe média emergente que vai vir não sei de onde, alguém acumulou dinheiro nessa porra toda.